sejam muito bem-vindos ao nosso UniFaCast, o podcast do melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro. Aqui é a nossa casa Unifa de Valença e nós estamos hoje com o nosso quadro Experts na Área, com o nosso convidado, o professor Dr. Vitor Natal. Obrigado. Seja muito bem-vindo, estamos muito animados em recebê-los aqui. Legal. O Vitor, ele é um egresso, né? Sim. E é uma honra poder tê-lo aqui conosco. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ousar ser diferente. Como a minha carreira começou de verdade depois do diploma. Sim. Antes disso, eu vou fazer uma breve apresentação sua. Ok. O Dr. Vitor Natal, ele é cirurgião dentista, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, é referência em harmonização orofacial, professor e palestrante. É ex-aluno do Unifa e hoje retorna como palestrante na aula magna do curso de odontologia. Iniciou sua trajetória acadêmica no curso de Direito antes de migrar para a odontologia. Seja muito bem-vindo, muito obrigada. Obrigado. Estamos ansiosos para saber aí um pouquinho o que aconteceu na sua vida, como foi migrar. E sobre, assim, o tema da conversa, ousar ser diferente. O que você pode contar para a gente? Tá, legal, gente. Obrigado pelo convite. É uma honra, satisfação estar aqui, voltar à faculdade. Essa faculdade onde eu tive aí 11 anos frequentando essa instituição. Hoje nem se compara a estrutura, como está a faculdade, como estava 10 anos atrás. Fiquei 11 anos vindo aqui, fiz 5 anos de Direito, na graduação em Direito, 4 de Odontologia e 2 de especialização, que eu fiz especialização em implantodontia aqui também. Então foram 11 anos frequentando essa faculdade, frequentando muito mesmo, vivenciando muito a faculdade. Então é uma honra estar aqui, ter recebido o convite para a aula magna, estar participando desse podcast também. Então é uma satisfação enorme. A gente, nessa aula magna, teve uma conversa bem aberta com o grupo da odontologia, que foi bacana contar para eles essa parte de migração, né? Mudança de carreira, mudança de área de atuação, de fato, uma mudança bem distinta uma coisa da outra. Duas áreas Duas áreas, completamente diferentes, né? E eu imaginava que não se complementassem tanto, mas a gente sempre acha algum ponto que complemente, então a gente não acaba não perdendo o que foi aprendido no primeiro momento. Então foi bem legal esse bate-papo. Eu vi que o pessoal estava curioso com muita coisa, não só técnica, não só estudo, mas assim, cara, como é que é seu dia a dia, como é que é a vida, como é que você fez essa mudança. Então foi bem legal esse bate-papo, porque ficou algo bem solto mesmo, Bem que no dinâmico, final, bem né? dinâmico. Então foi legal poder voltar com essa experiência de uma aula magna, com essa experiência de falar de mim, que eu falo que é difícil, né? Me tirou um pouco da minha área de segurança, confortável de falar, porque eu saí de procedimento técnico, de aula técnica e fui falar da minha experiência de vida. Então foi bem desafiador e eu gostei bastante da experiência, foi bem legal. Que legal. E assim, com relatos de alunos que tive contato, né, depois da aula, Legal. saíram muito inspirados e inspirando outras pessoas. Que bom. E qual mensagem assim que você transmitiu, né, para os estudantes com sua fala? Tá. Qual que foi o objetivo, assim, pensando nesse tema, né? A diretora Patrícia Pecoraro, quando ela me convidou, ela falou assim, Vitor, eu quero que você fale o que você faz, mas antes de falar o que você faz, eu quero que você fale como que você chegou nesse ponto. Como que foi tua trajetória, tua parte acadêmica, né? Enquanto estava no IFAA, depois, os seus primeiros anos de formado. E aí, no que eu parei para pensar nisso, eu fiquei pensando como que eu poderia motivar um pouco mais quem está nessa jornada da formação acadêmica. E aí eu comecei provocando um pouco o grupo, falando assim, gente, quem está aqui pensando e não vê a hora de formar para acabar logo com isso, né? A gente sabe como é, né? O acadêmico não vejo a hora de acabar a faculdade. Aí a maioria levantou a mão. Aí eu falei assim, tá, vou contar a verdade para vocês. Quando a gente forma não é quando acaba, é quando começa. Sim. Aí todo mundo deu uma congelada, que eu falei assim, olha, para pensar. Bater. Eu falei assim, quem tá no último período aí, no último ano, grava isso que eu tô falando. Então, o que eu quis dizer com isso? Não queira apressar o processo de terminar logo a sua graduação, porque quando você termina a sua graduação é quando de fato as coisas começam. Então, é aquela hora que você entra no mercado de trabalho, é você por você mesmo. Você não está mais com o amparo de uma instituição, você não está mais dentro de uma graduação, podendo se permitir fazer um pouco de corpo mole, digamos assim, né? Você forma e precisa cair no mercado de trabalho. Então, eu quis trazer essa provocação para os alunos, para os acadêmicos,
para que eles pudessem, de repente, mudar um pouco o ponto de vista da dedicação durante a graduação, porque isso faz total diferença. A gente Sim. observa em qualquer área, independente se é odonto, direito, o que for, em qualquer área, quanto mais a pessoa se empenha, se dedica mais durante a graduação, depois que ela se forma, ela leva isso de um jeito diferente, e aí a gente começa a ver quem se diferencia no mercado de trabalho em curto tempo. Porque todo mundo vai se diferenciar, mas alguns levam um tempo mais, outros um tempo menos. Então é interessante, eu quis trazer essa provocação para deixar eles um pouco mais interessados em explorar ao máximo a graduação e aproveitar de fato tudo que essa instituição tem para fornecer de ensino e de experiência, né? Sim. Que faz parte da formação como indivíduo, não só tecnicamente falando. E aqui hoje na FA a gente tem muito incentivo para o aluno poder estar envolvido na vida acadêmica, Sim, para você poder ver várias áreas de extensão, perfeito. pesquisa. A gente tem aqui também, o podcast ele saiu de um edital de PIT, que é Legal. Projeto de Inovação Tecnológica. Então, Aham. assim, um aluno aqui ele pode experienciar muita Legal. coisa. Isso faz diferença. Na odontologia você tem muitas partes clínicas, ações Sim. sociais, né? Então você Uhum. consegue ali, de fato, ir tentando traçar um rumo do que você espera da sua Sim. formação, né? Legal. Assim, pós-formado. Isso faz diferença. É muito importante. A gente queria saber um pouquinho, Tá. porque assim, eu sou um pouco suspeita, né? Estou curiosa. Aham. Como que foi essa migração do direito para a Tá. odontologia? O que te motivou? Tá bom. Foi um desafio pensar em largar algo que eu estava fazendo para cursar outra faculdade, outro caminho. Inspiração eu acabei tendo dentro de casa. Meu pai é dentista, o Rogério Natal é professor aqui no Unifar já há alguns anos. Então, inspiração eu sempre tive. Num primeiro momento, eu não imaginava que eu tinha vocação para a área da saúde e odontologia, menos ainda. Comentei com o pessoal na aula magna, eu desmaio fazendo exame de sangue, então assim, eu sou um paciente ruim da área da saúde como paciente, então eu não me via fazendo isso, mas depois de formado, passei no exame de ordem, advoguei, depois de formado eu comecei a ficar um pouco incomodado como as coisas caminham no meio jurídico. Nunca pensei em concurso, nunca quis concurso, meu foco sempre foi para advocacia mesmo, para advogar, e experimentando ser advogado, eu percebi que eu não tinha tanto perfil por conta mais de relacionamento com o cliente. Não Uhum. parte técnica eu gostava bastante, de audiência, petição, recurso, adorava mesmo isso. Gosto ainda. Tem um. Olho com os olhos com carinho. Mas a parte de lidar com o cliente, aquela coisa da expectativa do direito, como que eu cobro esse serviço, se eu não sei de fato se eu vou conseguir no Sim. final ter o êxito que o cliente quer. Isso aí foi algo que me incomodou, porque eu sempre fui muito prático de querer as coisas assim, ter um pouco mais de controle no resultado. E aí isso começou a me incomodar. E conversando em casa, meu pai falando, tenta fazer odonto. E eu imagino fazer odonto. E aí eu fiquei um pouco assim trabalhando esse pensamento, porque num primeiro momento, quando a gente pensa numa transição de carreira, você falou para mim aqui que você acabou fazendo também, dá uma sensação de começar do zero ou começar de novo, né? Assim, nossa, eu vou começar tudo de novo. E eu Ou- fiquei com isso na E cabeça. até pensar assim, se eu tivesse feito antes, Antes, exatamente, a já sensação de estaria, perder né? tempo. Então eu fiquei muito assim, nossa, eu vou começar tudo de novo. E aí, quando eu mudei o ponto de vista, que eu assumi, assim, vou topar, vou encarar para fazer. Porque eu comecei a pensar, não é começar de novo. Começar de novo é se eu fosse voltar a fazer odonto, a fazer direito do primeiro período. Não, vou começar um curso novo. Então, não estou andando para trás, eu estou andando para frente. E aí, quando eu mudei esse pensamento, que eu falei assim, peraí, vamos arriscar. E aí eu entrei na faculdade, primeiro período é sempre desafiador de qualquer curso. Eu falo que quem passa o primeiro e o segundo período acaba que conclui, porque o primeiro período e o segundo é aquele que separa quem de fato quer e não quer, porque você no primeiro ano não vê nada do que é o curso em si, você vê muito a base mesmo. Então o primeiro período eu achei muito interessante, as aulas de anatomia eu gostei muito. E meu pai brincava, você vai para cirurgia bucomaxilo. Eu falei, imagina, eu vou fazer radiologia, porque rádio eu não vejo sangue, não vejo nada, eu só vou ver imagem, exame. E acabou que eu me descobri cirurgião dentista mesmo, já no primeiro ano. E aí fiquei com aquele pensamento, por que que eu não fiz antes? Mas, de fato, o que eu vivenciei antes, a experiência que eu tive profissional e de formação, fez com que eu fizesse um curso de odontologia diferente. Então, eu já fiz um curso não querendo perder tempo, não cochilando, dei uma acelerada para poder
correr um pouco atrás do tempo perdido, que na minha cabeça é um tempo perdido, mas não tem tempo perdido. Nada é por acaso, Nada é por né? acaso. Eu falei, Nada não, se faz perde. sentido, faz sentido. Então foram 6 meses de amadurecimento da ideia para poder entrar no curso. Em 2012 eu entrei no curso de odonto aqui na FAA e realmente foi uma virada de chave ter assumido essa mudança e ter encarado com a cabeça um pouco, com o coração aberto, cabeça um pouco Sim. mais aberta para essa experiência que mudou a vida completamente. Mas assim, você comentou, com certeza, você já vinha com uma bagagem, uma questão profissional, Sim, já ter feito muda completamente a muda. visão, né? Você já começa a ficar mais focado, já começa a Sim, entender o que que você quer, verdade. porque a maioria das pessoas entram muito jovens na faculdade. E é Exatamente. muito difícil, porque você está naquele momento, será que eu escolhi o curso certo? Exato. Será que o que que eu quero fazer? O que que vai Uhum. acontecer depois de formar? E quando, no meu exemplo, eu Aham. mudei de curso, né, de carreira, assim, de curso não, porque eu formei, de carreira, eu ficava assim, gente, mas isso tá errado. Aham. Dá uma sensação de Dá, frustração, né? dá. Dá, no primeiro momento dá. Poxa, eu fiz uma coisa e como assim? Aham. Mas assim, é aquilo, a gente faz, atua, conclui o ciclo Isso e aí. começa outro, Isso né? aí. Não é começar de novo, né? Não é voltar atrás, é pra frente, né? Sim. Mudar um pouco o ponto de vista, mas é válido. E aí você comentou que não gosta de sangue, Não, tem essa exato. dificuldade, foi para uma Exato. das áreas, no meu ver, mais É, difíceis da odontologia, sim. né? Eu brinco que eu falo que o meu sangue é diferente. O meu é diferente, então o meu tem um peso diferente. Quando é comigo, calma, peraí. Mas eu acho que é por isso que eu trato o paciente com muito tato mesmo, porque eu me coloco muito no lugar dele. Sim, Então, eu não consigo fazer procedimento no automático, que não, peraí, se fosse eu no lugar dele, não vai ia, com mais jeitinho, porque eu sou um paciente que tem que fazer com jeitinho, porque senão vai me incomodar muito. Aí o pessoal fala, mas você tem tatuagem? Eu falo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exame de sangue é outra história. A agulha tem dois lados, tem o lado de frente dela e o de trás. Eu atrás da agulha sou um, eu na frente da agulha sou outro. é verdade. Mas me saí bem nessa transição aí. E aí, nessa transição, quando você sentiu que a sua carreira começou de verdade? Foi Tá. assim, compreendo que no início da faculdade, ali, durante a faculdade, você já teve esse pensamento, Sim, é isso mas, que eu ia te falar. né, eu Aham, entendi pela sua aham, fala. exato. O que acontece? No que eu já entrei para odonto, eu falei, peraí, eu já tenho que levar isso a sério. Não dá para eu pensar que é a graduação como eu fiz quando eu entrei com 18 para fazer odonto. Porque aí você entra com 18 para fazer seu curso, a gente não tem aquela maturidade e eu falo, a gente vive a faculdade intensamente, a parte acadêmica e a parte de social também. Isso é importante, você Sim, vivenciar todo o processo, porque isso aí vai te formar como indivíduo, não é só um profissional tecnicamente, te forma como pessoa também. Então, quando eu fui para o segundo curso, eu falei, peraí, essa parte eu já tive. Agora realmente é focar no profissional, porque eu já tive o oba-oba que meus colegas de turma estão tendo na idade certa deles, né? Como se eu não tivesse na certa. Então eu falei assim, não, isso aí eu já vivi, não vou explorar essa área, vou explorar de fato a parte de formação. Então, para mim, a minha carreira mesmo já começou desde o primeiro período de odonto, porque eu falei, não tem tempo a perder, a aposta agora é essa. Então, eu não esperei formar, pegar um diploma e falar, opa, agora que vamos ver o que vai vamos dar. ver, Não, né? eu já corri atrás desde o início, pensando já na formação. Por isso que eu provoquei o pessoal na aula magna, falando, gente, quando a gente forma não é quando acaba, é quando começa. Sim. Porque senão você, se você não pensar assim, você sai daqui sendo mais um. E sendo mais um, se a gente for ver, tem um monte de curso acontecendo em paralelo ao seu. Vai ter a sua formatura com X colegas de turma e mais um monte de faculdade formando grupos naquele mesmo mês. Se você pensar, é até desesperador, É né? desesperador. Então, eu falo assim, vocês acham que o mercado é competitivo? Imagina, é muito mais competitivo do que você acha que vai ser. Então, já ter uma visão diferenciada desde a graduação faz você sair um profissional Sim. mais focado naquilo e mais preparado para as porradas que o mundo lá fora acabam dando. Então, você não sai assim, gente, peraí, como é que é agora? Cadê o professor para perguntar o que eu faço? Não tenho mais. Então, você tem que já sair, peraí. Você tem que estar levando a sério aqui na tua clínica, na faculdade, pensando, tá, e se o professor não puder me falar, deixa eu pensar por ele. Não é que você vai deixar de perguntar para ele, mas você já pergunta imaginando qual vai ser a resposta dele, não tão perdido assim. Sim. Então, porque quando você forma, não tem para quem perguntar.
Então, é um paciente ali, é uma pessoa que está acreditando que você é o melhor profissional para ele naquele momento. Então, você já tem que pensar assim, peraí, daqui a alguns meses eu estou me formando, como é que vai ser? Aí você começa a levar a faculdade de um jeito diferente. E Sim. isso vai impactar depois também. E assim, eu vi que você disse que já ali já de cara já gostou de cirurgia. Sim. Mas assim, escolher bucomaxilo, como é que foi? Tá, na verdade, assim, gostava de cirurgia, tanto que assim que eu me formei, eu fui fazer especialização em implanto. Porque em Sim. implantodontia também tem a parte cirúrgica que eu sempre gostei muito e eu via meu pai fazendo, meu pai é implantodontista também. A bucomaxilo acabou vindo depois da harmonização. No que eu formei, já buscando um pouco parte de tendência e tudo, 2015 deu um boom de bichectomia, que é aquela cirurgia para Uhum. gordurinha da bochecha, da bola de bichar. Então, eu já estava no meu último ano vendo que já estavam comentando muito sobre isso. E eu já gostava de cirurgia. Então, eu já formei fazendo um curso de bichectomia. E aí, isso me despertou interesse para toxina, preenchedor, toda essa área de estética que até então não era consolidada ainda. Estava muito no pode e não pode, pode, mas justifica porque faz, porque dependendo da indicação clínica não é dentista que faz. Estava nesse campo minado aí de poder Sim. fazer e não poder fazer. E aí, no que eu fui para a harmonização, eu fiz, antes de ser especialidade, eu fiz uma pós-graduação em São Paulo pelo MEC. Então, era um diploma de pós-graduado, que se for ver para o conselho, não servia de nada. Mas eu fiz pensando, se um dia virar especialidade, eu já tenho um curso, de repente eu consigo registrar. E de fato foi o que aconteceu. E aí, no que eu fiz a harmonização e vi todo esse mercado, essa área de atuação com a estética, eu falei, peraí, eu preciso ter mais segurança, eu gosto de cirurgia, eu vou para bucomaxilo para me dar mais segurança na harmonização. Só que quando eu fui para o curso de bucomaxilo e vivenciei o hospital, trauma e cirurgia de ortognática, ATM, eu falei, peraí, não é só para harmonização que eu quero isso, eu quero de fato trabalhar nessa área. E aí eu acabei indo para o hospital, serviço de hospital, trauma, de acidentado. Imagina, São Paulo tem muito motoboy, né? Sim. Então, tem muito trauma em hospital. Então eu falei, peraí, não é só para me complementar na harmonização, não. Eu quero viver isso de fato. Então acabou que a cirurgia bucomaxilo veio depois da harmonização e junto com o implante ali. Uhum. Então, aquilo que eu falei, de acelerar o meu tempo perdido. Então, no que eu formei, eu já entrei no mestrado, implante e pós-harmonização. Eu estava fazendo 3 cursos ao mesmo tempo. E aí, isso eu fui ganhando tempo, se for ver. É outra coisa que eu falei com o pessoal na aula magna. Eu falei, gente, forma e já tenta direcionar o que você quer de curso de pós-graduação, porque é muito difícil depois que você forma e pega a sua rotina de atendimento, e isso, consequentemente, você pega o seu rendimento, né? O quanto você está tirando por mês, ganhando por mês. É difícil depois você abrir uma janela no teu mês para fazer um curso. Porque quando você abre uma janela de 3 dias para uma especialização, são 3 dias que você deixa de ganhar dinheiro. E você ainda paga pela especialização. Então, quanto antes você já definir isso, melhor. Porque eu conheço colegas que formaram comigo que têm 10 anos de formado e não se especializaram. Porque saíram naquela rotina de atendimento e é difícil abrir mão da agenda e abrir mão de uma receita de ganho para poder investir na sua formação. Sim. Então, quanto antes você definir, melhor. Porque você ainda não tem uma rotina, então você ainda consegue organizar a tua agenda ali para botar um curso e se especializar, porque quanto mais você tiver especializado, melhor também para você se posicionar no mercado de trabalho, Com certeza. né? E hoje, assim, eu vejo nichos, né, muito grandes dentro da Sim, odontologia. sim, Não sei se é por conta das redes sociais ou se realmente teve esse boom. Porque sim, antigamente era uma coisa mais ali, uma pessoa fazia mais coisas, mas hoje as sim. pessoas estão querendo realmente só trabalhar numa área, né? É, a rede social deu mais transparência para as coisas, né? Sim, Porque para a área da saúde de uma maneira geral, porque eram coisas muito fechadas a 4 paredes do consultório. Então a rede social deu transparência de você conseguir acompanhar profissionais e falar assim, pô, legal a rotina desse profissional. E o que eu comentei com os acadêmicos também é que a gente tem um entendimento muito superficial de que a odontologia é ficar dentro de um consultório 8, 10 horas por dia. E não é o que você falou assim, tem um leque de possibilidades para trabalhar com a formação, né, com a graduação e com o cirurgião dentista. E isso era uma das coisas que me brilhou os olhos o direito.
Não, o direito tem um leque de É, possibilidades gigantesco. E isso é muito legal, porque eu gosto dessa dinâmica. Então, eu pensava, não, vou ser advogado porque eu faço fórum, eu tenho reunião, eu tenho escritório, então eu não vou ficar trancado numa sala atendendo, só fazendo aquilo. E na odontologia a gente também tem isso. Hoje em dia, a gente tem muitas indústrias de materiais, então você consegue desenvolver produto, você consegue ser consultor, consegue ser speaker, você consegue trabalhar em associação com as empresas, com a indústria. Isso é muito legal para quem tem um perfil mais dinâmico, não só acadêmico ou não só consultório. Você consegue mesclar um pouco isso e é bem interessante porque abre uma possibilidade a mais de trabalho aí que é bem sim. interessante de pensar. E você falando assim que a odontologia, né, ela exige um profissional que também seja empreendedor, que Sim, também seja network, seja business, né? é, Então você pode ser tudo ou pode ser só um, isso vai depender do perfil da sim, pessoa. sim. E como que você equilibra, no seu caso em Aham, específico, a prática clínica, gestão, tá. posicionamento? Se a gente for ver, todo dentista de base, aquele dentista que tem o consultório dele, ponto. Ele já tem que ter algumas habilidades além do técnico, de procedimento técnico odontológico. Por quê? Ele tem que entender que ele vai fazer gestão de estoque, porque ele tem que repor material de consumo. Ele tem que entender, hoje em dia, de mídia social, por mais que ele tenha só um perfil no Instagram, em qualquer página dessa de rede social, ele tem que entender o mínimo disso. Ele precisa entender também a parte de tributação, imposto. Então, o dentista ele precisa ter habilidades além do técnico, do operacional. Então, são pontos que empreender, para quem tem só o seu consultório, ele já precisa ter um perfil mais empreendedor, para Sim, ele entender toda essa gestão que ele precisa fazer, além de ser um técnico bom, de ter uma execução técnica boa. Então, hoje em dia, os pacientes, né, o público, de uma maneira geral, está mais exigente. Então, não basta você ser um profissional tecnicamente bom. Você tem que ter outras habilidades para poder o seu lado técnico ter um ponto de valorização maior. sim. Então, você entender de rede social, entender de mídia, de comunicação, de networking. Falei, pessoal, gente, sempre busque fazer curso, porque quando você faz curso, você, além de aprender a técnica, você entra num ambiente de pessoas que estão buscando a mesma coisa. E nisso você começa a abrir possibilidades de outras vertentes de trabalho. Eu fiz muitos contatos fazendo cursos, porque aí eu tinha lá contato com pessoas do Brasil inteiro fazendo curso em São Paulo que pensavam a mesma coisa e isso acabou me abrindo outras portas de trabalho. Ah, Vitor, vem fazer um curso comigo, vem fazer isso, vou te indicar caso, vou te indicar paciente, porque isso eu não faço. Então você Uhum. abre a cabeça para outras possibilidades, isso é muito interessante também. Então, o profissional ele não basta ser só tecnicamente bom, ele precisa ter uma cabeça aberta para várias vertentes porque aí ele acaba abrindo possibilidades de ter experiências melhores na vida dele, na Sim. formação. E assim, se você fosse indicar uma coisa principal além da técnica, né, que é Aham. o Sim, é o principal, mínimo, né? É o mínimo. mas assim, outro ponto principal, indispensável para se destacar hoje no mercado. Se a gente for ver, pensar em curso de gestão. De gestão, assim, porque gestão serve para tudo. O profissional vai conseguir fazer a gestão da vida pessoal dele, da vida profissional, porque a área da saúde é muito difícil de separar, advogado também. Mas a área da saúde é muito difícil de separar, porque você precisa ter essa gestão de tempo, gestão dos compromissos, para você ter mais qualidade de vida, porque senão você começa a embolar uma coisa na outra. Então, o curso de gestão eu acho válido para poder conseguir, de fato, otimizar mais o seu dia a dia. Então, eu acho importante. A parte técnica é fundamental, mas é o mínimo. Comentei com o pessoal também na aula magna, falei, gente, tem profissionais muito especializados tecnicamente, mas hoje em dia quem se diferencia é quem ficou especialista em pessoas. Uhum. Porque as pessoas estão ficando mais frias. Então, na área da saúde não pode ter isso. Então, você precisa ser especialista em pessoas. O que eu quero dizer com isso? Saber ouvir. Então, assim, ter uma escuta ativa, o paciente fala para você, você conseguir absorver o que ele está falando.
se colocar no lugar do paciente, e aí você consegue executar a técnica mais indicada para ele. Você sai um pouco do piloto automático. E a área da saúde não pode ter piloto automático, porque cada paciente é uma pessoa, tem uma expectativa, ela busca algo que é muito difícil ela trazer para mim o que ela busca com aquele procedimento, e eu acho que eu entendi, então é muito difícil isso, a expectativa, o que ela busca com aquele procedimento. Porque se eu ficar só muito no técnico, eu acho que eu entreguei a melhor técnica para o paciente, mas às vezes a experiência que ela teve comigo não foi a melhor o que ela esperava, não foi a melhor que eu poderia ter entregue. Então eu falo, pessoal, gente, aproveita a faculdade para não sair com vícios de atendimento. Ah, é paciente da faculdade. Ele senta ali, eu atendo e pronto. Não, peraí. É um paciente. Tem paciente que às vezes a gente termina a faculdade e ele procura a gente depois, porque criou um relacionamento legal aqui dentro. Então, aproveita a faculdade para aprender a técnica, sim, mas aproveita a faculdade para aprender a lidar com pessoas. Porque aí você sai daqui falando assim, peraí, eu sou um profissional atencioso, eu sei escutar, o paciente percebe isso. Todo mundo aqui já passou pela experiência, às vezes, de ir em algum profissional da saúde e o profissional nem te olhar direito. Ele fica focado no computador, no bloquinho e tchau. Você tem uma experiência ruim, você não volta, você não indica. Agora, quando você vai no profissional, que ele te olha no olho, que ele tá ali, que o teu momento é o teu momento com ele, é outra história. Então, eu falo, gente, foca nessas habilidades. A técnica é o mínimo, mas foca na habilidade de entender de gestão para você coordenar a sua vida pessoal e profissional e entender de pessoas. O futuro vai ser de profissional especialista em pessoas e não em técnica, porque Sim. técnica é o básico. Perfeito. Você foi falando, minha cabeça foi... É porque eu lembrei de vendo umas coisas que você muitas comentou comigo, eu falei, não, mas é isso que eu quero falar no final. Não, muito bom. E, assim, concordo plenamente com você. Não necessariamente no seu caso, mas no Aham. meu caso, às vezes tem pessoas que só querem ser ouvidas, né? Sim, Assim, assim, na exatamente. verdade, também no seu caso, que você já atuou na área Sim, jurídica, exato. né? Uhum. Mas, assim, acredito que na área da saúde, além de ser ouvidas, elas vão precisar, obviamente, de uma demanda. Sim, Mas tem casos que ouvir já... é, Ouvir a pessoa, ai, posso te dar um abraço? Gostei exato. muito de você. Aí gosta, indica para outra Sim. pessoa. E assim vai sendo. Se for ver, a gente acaba sendo psicólogo um pouquinho Sim, também, né? E sim, muitas vezes. Tem perfil de paciente que ele fica mais tempo com você desabafando do que você executando alguma sim. técnica. Aham, você estava comentando da questão da rede social. Aham, Eu encontrei a minha. Eu sou uma pessoa classe 3. aham, Então, assim, eu fui por isso aqui de uma aham. ortognática. Graças a bons profissionais que entendiam o que Sim. estava fazendo. Mas, assim, foi aquela coisa. Eu botei a máscara Aham, facial, fez o né? externo. Fiz Legal. tudo isso. E aí, meu dente anda muito rápido. A minha. Não sei qual é o termo técnico, você me desculpe. Aham. E aí eu fui e tive que usar 3 vezes o aparelho. E a última vez eu encontrei a minha dentista pelo Instagram. Olha que E aí legal. eu fui procurando na minha cidade, encontrei ela, gostei do Aham. atendimento, do que ela A mostrava. transparência que a rede social dá, né? Fica mais fácil você Exatamente. acompanhar. E aí, quando a gente ia para consulta, coitada da agenda dela, Aham. porque a gente ficava ali trocando vários Sim. papos, e eu de boca aberta, ela conversando, aí às Aham. vezes ela parava para me responder. Sim. E era aquele diálogo. Eu acho que o dentista gosta de falar muito, né? Sim, gosta, E eu gosta. gosto também. Mas é legal isso, porque olha como é que foi positivo para você. Sim, A questão da rede social, você se sentiu mais próxima dela, independente só das consultas periódicas, porque você acaba acompanhando aquela pessoa que te atende. Então, gera mais conexão, gera mais intimidade. Saiu aquela coisa de só tenho contato no meu tempo de consulta e tchau. Então, você tem mais afinidade com a pessoa. sim, E aí te dá mais segurança também, de você ver de fato como ela é. E você vê de fato que, como ela é na rede social, ela é no atendimento pessoal também. Que sim. isso é outro ponto, que às vezes a rede social mostra uma imagem, uma situação, e quando a gente tem contato pessoalmente com a pessoa, a gente fala, não é aquilo que eu vi. Então, Uhum. isso aí também tem gente que quando tá na rede social é uma pessoa, assume um personagem. E quando ela tá no dia a dia é outro É, personagem. E aí tem uma distância muito grande. Então, saber usar a rede social para de fato você comunicar quem você é no dia a dia, que é o ponto mais importante aí.
Sim. E até assim, nessa questão que você falou, às vezes a pessoa pode ser ótima, se você chega no consultório, aquele horário somente marcado, acabou, acabou. E Sim, é o que eu falei, ali a gente ficava e trocava uma ideia e falava de família, sim. e aí conhecia a mãe dela, e É aí bom os isso, né? filhos. Um beijo, doutora Laís, Tá você é vendo? ótima. É, isso dá maior segurança, isso é muito É, bom. é muito Isso é muito bom. Eu bom. acho que assim, realmente é um Muito diferencial para bom. qualquer profissional. Sim, E aí vamos falar um pouquinho sobre a harmonização, tá. né? O boom que a A gente estética. tem, Aham. e a gente já percebeu que ela teve várias evoluções, várias Sim, mudanças. O sim. que que você vê como evolução dentro da odontologia? Tá. Se a gente for ver, é uma especialidade nova, que ela teve a resolução que reconheceu como uma especialidade é de 2019, então é muito nova. É, nesse curto tempo, tá vindo muita coisa para poder somar nos tratamentos. Era o início onde a gente tinha aí parte cirúrgica de harmonização, era bichectomia, mais o que era dito era isso. Era mais toxina, né? O popular Botox, aí, que é a Uhum. marca, o Botox, preenchimento com ácido hialurônico, era muito pontual. Alguma coisa de fios de PDO, tempo atrás. Veio evoluindo muito porque a gente começou a ter agora outras possibilidades de tratar esse paciente que quer o gerenciamento do envelhecimento e não fonte da juventude. É gerenciar o envelhecimento. O envelhecimento é positivo, é saudável, mas a É gente pensa, é natural, né? natural, é esperado. Mas a gente pensa em gerenciar o envelhecimento para envelhecer com qualidade, envelhecer com autoestima segura, porque aí vai influenciar em todo o resto do coletivo daquele indivíduo. Mas vem evoluindo muito. Hoje em dia a gente tem muita tecnologia, tem vários tipos de lasers, de emissão de luz, de potência, então isso agrega bastante. A gente tem vários tipos de bioestimulador de colágeno, porque a gente, a partir dos 28, 30 anos, reduz drasticamente a produção de colágeno. E aí a gente tem agora vários recursos, então vem evoluindo muito. E uma coisa que eu explico até para o paciente nada é 100%. Então, até aquele paciente que faz uma cirurgia plástica, não é 100%. Porque quando ele faz uma plástica, por exemplo, facial, ele reposicionou o tecido, tirou excesso de tecido que estava com flacidez, ok. Só que a pele que fica uma pele flácida, fica uma pele precisando ser tratada. Então, nem a plástica é 100%. Isso é interessante porque a gente acaba não tendo certo e errado. Tem assim, o que você busca, o que te incomoda, o que eu tenho de recurso nesse momento Uhum. para melhorar esse ponto. E aí melhorou esse ponto, legal, qual que é o próximo passo? Então não tem muito um certo e errado. Olha, sempre comece o paciente fazendo botox, depois bioestimulador, depois preenchimento. Não. Cada caso é um caso, cada perfil de paciente é um perfil para você levar para uma técnica ou um produto. Então é legal por conta disso, é muito dinâmico a harmonização. E aí, por conta disso, a indústria, as pesquisas ficam vendo as possibilidades de agregar. Então, o que está muito atual agora é a parte de tecnologia. Os lasers estão muito fortes porque são procedimentos minimamente invasivos, então não dispensa agulha, dispensa o injetável e trabalha com a naturalidade do paciente. Não vai transformar ele numa outra pessoa. Eu brinco que tem paciente, antigamente, era aquele paciente no perfil de ela tem 60 anos, ela quer ser como ela nunca foi com 30. Entendeu? Ela quer uma transformação radical. E mudou. As pessoas agora estão assim, não, eu só quero falar a minha idade com segurança. Eu quero falar que eu tenho 65 e as pessoas ficarem, 65, não acredito, você está muito bem. É isso que as pessoas querem. Sim. Então, a parte de procedimento menos invasivo, mais natural, está crescendo bastante, saindo um pouco daquela padronização facial, que ficou um termo aí utilizado, demonização, né? O pessoal também usou uma época. Então saiu um pouco desse efeito manada de todo mundo Ctrl protocolado C, Ctrl igualzinho, V, né? exato. Boto 10 pessoas na minha frente, eu faço a mesma coisa nas 10. Em alguém eu vou acertar, na maioria eu vou errar. Então saiu disso e os pacientes estão enxergando isso. Até por conta da, voltando no assunto, voltando por conta da rede social. Deu transparência, comunicou mais. Ah, eu ouvi falar, minha vizinha falou de tal procedimento. Rede social, deixa eu pesquisar. Opa, peraí, isso aqui não é para mim. Eu quero uma coisa mais natural, mais sutil. Então as pessoas estão buscando Sim. mais isso. E isso é muito bom pra gente, porque fica mais fácil a comunicação. É muito importante, né?
E quais, assim, os critérios técnicos e éticos são essenciais para indicar os procedimentos? Tá. É um ponto pesado, porque a gente vê, igual qualquer outra área, tem vários perfis de profissionais. Tem perfil de profissional que ele é muito mais comercial, e aí ele acaba deixando um pouco o lado ético, técnico de lado. Ele pensa somente no comercial, é venda, venda, venda. Na área da Dá para saúde, que é ruim. dar o que a pessoa está querendo comprar, né? Exato. Então, assim, não, e às vezes até além do que a pessoa está querendo comprar. Entendi. Então, isso é um ponto que eu acho muito delicado e eu acho um ponto muito negativo para a profissão de uma maneira geral. Por exemplo, por acompanhar muito curso, congresso, por estar muito envolvido nisso, já vi alguns palestrantes falando assim, não, teu paciente você tem que pensar que ele sentou na sua cadeira, é no mínimo X que ele vai investir com você. Sabe umas coisas meio rotuladas Uhum. assim? Me incomoda. Não é bem assim. Porque aí acaba que alguns profissionais estão sobreindicando o tratamento, indicando além do que o paciente precisa. Porque ele está pensando, focando só nesse lado da rentabilidade, só no lado do retorno. Isso é muito ruim. Não estou falando só de odontologia, não. Na área da saúde, de uma maneira geral. E não Medicina, só na tudo. saúde, Em né? A tudo hoje em gente vê dia. em outras Em áreas. outras áreas. Então, assim, indicando além do que a pessoa busca. Então, assim, é um perfil de atendimento que não me agrada, que eu não sigo e eu contraindico para quem está na formação. Eu falo, olha, trabalha com honestidade. Então, eu já peguei paciente que veio comigo e falou assim, eu saí chorando da consulta com o doutor fulano tal, especialista, não sei o quê, porque ele me passou um orçamento inviável. E aí, no que ele falou assim, nossa, mas a senhora tem carro? Isso aconteceu. Aí ela, tenho. E a senhora prefere andar de carro do que fazer seu tratamento? Nesse nível. Ela me contando, quase chorando de novo. Então, assim, as pessoas estão perdendo aquilo que eu falei, a sensibilidade com o próximo, de se colocar no lugar do próximo. E aí eu falei para ela, falei, calma, peraí, as coisas não são assim, pelo menos não comigo. O que incomoda a senhora hoje? Ela, é isso e isso. Eu falo, beleza, para isso e isso a gente tem isso e isso de possibilidade. Alguma dessas aqui para a senhora encaixa, faz sentido? Ah, dá certo, e vamos lá. E ela ficou tratando comigo uns 3 anos, porque eu ia de acordo com o que ela sinalizava para mim. E não aquilo de, olha, para você é esse pacote aqui que eu tenho que te entregar. Não, mas espera aí. Então as pessoas naquela ânsia de fechar um tratamento de high ticket, que está em alta, high ticket, elas ficam às vezes sobreindicando e o paciente não consegue nem visualizar o que fez resultado para ela, que é tanta coisa associada que aí você pergunta para o paciente, o que você mais gostou? Ela fala, não sei. Porque me fizeram tanta coisa em Tudo, né? mim, Eu não consigo nem não processar. consegue entender o que fez É, para esse tipo. E o profissional também acaba entrando num piloto automático de só consigo entregar resultado se eu fizer isso tudo junto. Ele não sabe o que entrega o que funciona para o paciente. Eu falo, não, separa as coisas. Faz isso, entende resultado. Faz isso, entende resultado. Que aí você consegue trabalhar mais seguro. Então, se for ver a parte ética para indicação de procedimento, o que eu enxergo muito é isso. Você trabalhar mais de acordo com o que o paciente sinaliza para você. E não você que sinaliza para o paciente de acordo com o que você está querendo fechar de perfil de atendimento. sim. E vamos ainda continuar falando um pouquinho de polêmica. Pode puxar, então. É porque eu acho que as pessoas gostam de ouvir certas coisas, né? Sim, Em questão, assim, quais áreas você acha que demanda mais atenção em relação a risco e intercorrência de falha? tá. Estética, né? Sim. Se a gente for pensar o terror da harmonização, que todo mundo fica super preocupado, são as necroses. O que vem a ser uma necrose, assim, nessa especialidade? Principalmente a gente pensando na face e preenchimento com ácido hialurônico. Os injetáveis mais consistentes. O que acontece? A gente pode ter dois tipos de necrose. É uma necrose por embolia, que é quando o profissional aplica o produto dentro de um vaso ou de uma artéria. Aí ela acaba fazendo uma rolha, um tampão e compromete a circulação. Ou uma necrose por compressão. Aplica uma quantidade muito grande de produto naquela região e ela vai lá e oblitera, comprime uma vascularização. Se a gente for ver, as duas situações levam para necrose, que a necrose é quando a gente perde oxigenação no tecido e ele acaba
necrosando mesmo e ele fica aquele aspecto de casca e muitas vezes perde substância, tem que debridar e a gente não tem um reparo eficiente daquela região. Fica com falha estética mesmo. Então, o maior medo é esse. O rosto todo, a face toda é muito vascularizada. Então, se a gente for ver, o rosto inteiro tem perigo de necrose. O que a gente faz é um gerenciamento no procedimento e na técnica para evitar ou minimizar essas possibilidades de intercorrência, a mais grave que a necrose. Algumas áreas são mais críticas. Então, a região de glabela é mais crítica, por conta da vascularização aqui, ela seguir uma trajetória para a parte oftálmica do paciente ali, região dos olhos. A região de nariz é muito crítica, porque nariz é cartilagem, a vascularização já é mais pobre, então são áreas mais delicadas de serem tratadas. Então, exige do profissional uma atenção maior. E às vezes o profissional faz muito preenchimento em algumas áreas teoricamente mais seguras, mas a vascularização dali leva para a região mais crítica, que é a região nariz. Então, essas necroses que a gente vê, a maioria dos casos mais críticos são necrose de nariz e região de glabela. Região de supercílio também é crítico, porque o paciente pode ter um risco de essa embolia do preenchedor causar uma cegueira no paciente. É raro, mas infelizmente tem alguns poucos casos. Se a gente for ver para o volume de procedimentos feitos, os casos de cegueira e necrose são poucos. Então, a gente tem alguns critérios para dar mais segurança. Utilização de cânula ao invés de agulha, porque a cânula, a ponta dela é arredondada, então ela não perfura uma vascularização. A utilização da técnica de aspiração prévia. Se eu estou com a agulha, eu posiciono a minha agulha, eu aspiro antes. E isso aí eu falo... Tem alguns profissionais de harmonização que falam, eu não aspiro, não precisa aspirar. Eu falo, olha, mas se for ver, isso é princípio básico de injeção. Vai fazer uma injeção intramuscular, todo mundo aspira antes. Você não bota a agulha no músculo, porque eu sei que é seguro aqui, eu injeto sem fazer uma aspiração. Por que para fazer um procedimento estético na face eu não vou aspirar previamente também? Eu já tive retorno positivo de sangue em vários pontos de aplicação que teoricamente são seguros. Um contorno labial com agulha. Aqui não passa uma vascularização tão calibrosa, tão crítica assim. E eu já aspirei e tive sangue voltando. E se eu não tivesse aspirado, talvez eu tivesse tido uma necrose? Grande chance. Então, são alguns critérios que o profissional precisa ter. Algumas atenções para que ele evite intercorrência e complicações graves. É o coeficiente de segurança Exato, ali, né? minimizar risco. Sim. A gente fala que é gerenciamento de risco, porque depois que de feito, você tem um protocolo de procedimentos a seguir. Mas o gerenciamento de risco que área é essa? Qual que é a estrutura anatômica importante? Qual complicação que eu posso ter? Conseguir identificar tudo isso? Ok, o que eu faço para não ter esse problema? Eu tenho que fazer isso e isso. Aí você gerencia o risco. Sim, muito bom. Um paciente classe 2, por exemplo, ele opta pela harmonização, né, em vez de uma cirurgia ortognática, né, para preencher aqui, para dar aquela... E o que isso pode implicar, assim, em ponto de vista funcional, oclusão, ATM, estabilidade a longo prazo? Quando que é recomendável, quando que não é? Perfeito. Eu trabalho nos dois, né? Então, assim, justamente estou... O que acontece? Quando a gente trabalha nos dois, a gente consegue conversar com o paciente e passar para ele a nossa visão técnica para as duas possibilidades de tratamento. Quando a gente trabalha só em um segmento, a gente fica mais tendencioso à indicação. O que eu quero dizer? Tem paciente classe 2 nesse perfil aí, que se ele buscar um profissional que só atua com harmonização, esse profissional vai tentar resolver só com harmonização. Se ele buscar um profissional que só faz ortognática, ele vai tentar resolver só com ortognática. Tem certo e errado? Não digo que tem certo e errado. Depende, né? A minha resposta que eu mais uso nos últimos tempos é depende. Porque o que acontece? Depende muito do que o paciente busca, mas o que eu passo para ele tudo bem, a sua queixa pode ser só estética. Só estética. Ou seja, o que incomoda o paciente é só o queixo retraído. Ele não consegue enxergar o benefício funcional da ortognática. Se a queixa dele é só estética, eu explico, tudo bem, é só estética. Os dois vão te resolver estética. A ortognática vai te resolver a estética e mais um monte de outras coisas. Aí eu listo para o paciente.
Ele vai resolver para você, de repente, a sua apneia do sono, o seu ronco. Porque se eu faço ortognática para avançar a tua mandíbula, eu abro mais espaço respiratório. Então, tua qualidade do sono pode melhorar, porque tua respiração ficou melhor. Se você tem apneia, acorda com falta de ar, vai deixar de ter. A tua estabilidade de mordida vai ficar melhor. Teu posicionamento do côndilo da sua articulação vai ficar numa posição mais favorável. Aí eu explico outros benefícios. Eu falo, tudo bem, você me buscou pela estética, mas a estética vai acontecer, mas vai acontecer mais essa lista aqui. Beleza, isso aqui pensando na cirurgia. Agora vamos pensar na harmonização, que aí a gente está de fato pensando só na estética. Eu só corrigi o seu perfil estético. A tua respiração continua a mesma. Se você tem apneia, continua a mesma. Se você ronca, é a mesma coisa. Se a sua articulação não está numa posição favorável, ela continua nessa posição. E aí, só que um é mais imediato. Eu faço e vejo na hora que é o preenchimento. Eu faço na hora que eu preenchi, o paciente já sai com o queixinho projetado, o perfil estético mais satisfatório. A ortognática é um processo. Vai colocar um aparelho previamente, se ele não está com aparelho. Vai fazer um tratamento ortodôntico prévio da cirurgia, faz a cirurgia, passa pela fase do patinho feio e depois o resultado estético dali. Mas o que eu explico para o paciente é, ortognática não vai resolver só a sua estética, resolve tudo de complexo que a gente tem e resolve definitivo. O preenchimento você vai fazer de tempos em tempos. Então, às vezes, eu explico para ele, vamos programar um período para que você faça ortognática, que você vai tirar 2 semanas de recuperação e depois você vai ter aquela questão de, vamos colocar um mês para você passar pelo processo, para você ter o resto da vida com toda a qualidade de vida que vai proporcionar para você, tanto do funcional quanto do estético. E tem paciente que eu falo, quer amadurecer mais a ideia? A gente faz o preenchimento para você ver de fato o quanto seu perfil te agradou. E aí, ficando satisfeito com esse perfil preenchido, vamos fazer o processo por ortognática para lá na frente você separar um mês, umas 2 semanas, para você passar pela cirurgia e ter isso. Então, às vezes, a harmonização entra como um test drive para o paciente visualizar. Já aconteceu isso muito comigo, paciente de nariz. Ah, meu nariz me incomoda, isso do meu nariz. Aí eu falo, olha, você tem indicação para uma rinoplastia, você tem indicação para cirurgia plástica. Mas a gente pode até fazer, eu até sugiro que a gente faça o preenchimento para você visualizar se de fato isso vai impactar tanto o quanto você imagina, porque depois que você fez a cirurgia está feita. O preenchimento ele degrada, ele não é permanente, então você consegue ver e falar, eu achei que fosse impactar mais. Não mudou tanto. E aí, de repente, você não faz a cirurgia e continua com o nariz do jeito que Deus te deu. Mas, às vezes, vai te impactar. Já teve paciente que fez e falou, nossa, é isso que eu quero. E depois fez a cirurgia com outro profissional. Ok? Foi um test drive. Ela viu que, de fato, agradou mais. Porque a pessoa fica naquela, vou passar por uma cirurgia para ver se eu vou gostar? Não, às vezes tem um recurso para fazer ali, de alguma coisa que vai melhorar, e você entende depois que melhorou mesmo e vai para a cirurgia, que é algo definitivo. Sim, Não tem certo e errado, é questão só de alinhar com o paciente dentro do que ele busca, dentro do que você pode oferecer e mostrar para ele as várias possibilidades. Muito bom. Completo. Acho ser muito esclarecedor, né, para quem está aí nessa dúvida, para quem quer entender, para quem quer atuar na área. Sim. E como você atua nas duas áreas, é uma atuação bem completa, bem global. Dá para proporcionar bastante coisa para os pacientes. Aí eu gostaria de você, o que você pode deixar como um conselho, assim, uma mensagem para os alunos que estão iniciando no Unifá, na carreira, para os que já estão quase formando. Sim. A gente já conversou sobre isso, mas assim, uma mensagem ali para eles. Para ficar na cabeça? Para ficar. Tá. Vou ser um pouco repetitivo do que eu falei mais no início. De dica para quem está nessa formação acadêmica aí, assim, vivencie o máximo a faculdade do que ela pode proporcionar. De evento paralelo, de não só a sua grade. A sua grade é o mínimo do mínimo. Fazendo a sua grade, está todo mundo fazendo a sua grade. Tenta pegar projeto de extensão, tenta viver a faculdade, tenta fazer estágio com algum professor, dentro da área que você busca. Isso independente de ser odonto, qualquer área de formação. Tenta viver ao máximo isso e tenta já, desde a sua formação,
trabalhar o atendimento com o público, o atendimento com o paciente, como se você já fosse formado. Para você não sair daqui com vício de atendimento, porque depois, quando você for para a vida lá fora, que eu falei que é quando começa, você já ter mais estrutura como pessoa, e não só como profissional, mas ter uma estrutura como pessoa também para poder atender esses pacientes de uma maneira mais humana. Então, a dica que eu dou é essa, assim, se dedicar ao máximo durante a sua formação, sugar o máximo dos professores, o time do Unifac, independente da área, da formação aqui do curso, é um time super completo e competente, então, assim, explorem ao máximo os professores. Vocês têm aqui um corpo de docente incomparável, então explorem ao máximo, vivenciem bem a faculdade, o momento é esse, e pensem muito no profissional que vocês vão sair. O que eu preciso fazer hoje, enquanto eu estou na graduação, para eu sair um profissional melhor do que os meus colegas, melhor do que o meu concorrente. Então, acho que a ideia é essa, para você sair daqui já diferenciado e não sair no mais um. Eu sou mais um que peguei meu diploma. Então, já criar esse nível de consciência enquanto está na formação, acho que faz total diferença depois que você, de fato, entra no mercado de trabalho. E assim, para quem tá ali com medo, às Vai vezes com tá medo uma. mesmo. É clássica. Isso é verdade. Insegurança, Sim. no trocar de rota, Tá. sabe? Assim, não tem nada certo. Não existe uma trajetória perfeita. Existe a trajetória que você decidiu fazer. Quem pensa, está inseguro no que escolheu e está pensando muito se escolheu certo ou não, pensa se você se enxerga fazendo aquilo daqui a 5 anos, daqui a 10, daqui a 20. Se você falar assim, enxergo. Se você falar não sei, para e pensa. Não tem certo e errado. Porque se você tem uma certeza, quando você falar assim, devo seguir ou não? Se você tem uma resposta do sim, você fala, beleza, eu me vejo daqui a 5 anos fazendo isso? Me vejo. Beleza, você está no caminho certo. Agora, duvidou? Para e pensa. Eu ouvi recentemente um influencer falando que eu achei muito interessante. Ele falou assim, cara, tem muita coisa na vida que eu decido no cara e coroa. Ele falou, não é porque o cara e coroa vai decidir. É porque na hora que eu jogo a moedinha para cima, se eu falo que cara eu vou fazer uma coisa e coroa eu vou fazer outra, na hora que eu jogo a moedinha para cima, eu penso em qual que eu tô torcendo. O que eu tô torcendo para cair é o que eu quero fazer. Então é meio que muito louco isso, assim. Então Sim. meio que faz sentido. Se você fala, eu quero fazer isso ou aquilo, pensa pro que você está torcendo que aconteça, você já decidiu. Então não é que você está tirando na sorte, é que a tua vozinha interna tá assim, tomara que dê cara, tomara que dê cara. Então é aquilo que você quer fazer. Então você começa a falar assim, peraí, me vejo daqui a 5 anos fazendo isso? Pô, me vejo. Então beleza. Cara, não sei se eu me vejo daqui a 5 anos. Então para e pensa, recalcula a rota aí, porque a gente está falando, o tempo vai passar de todo jeito. Só que você tem que otimizar seu tempo para você não deixar muito à frente aquilo que você está adiando. Então, até na aula magna eu falei assim, gente, ter coragem para tomar decisão é o que faz a diferença de você já recalcular a rota e seguir um novo rumo. O importante é não parar. Toque em frente. Vai direcionando dentro do que você busca, dentro do que você se vê daqui a alguns anos, que é isso que vai fazer diferença. Concordo. Né? Ótimas palavras. Legal. Doutor Vitor Natal, um prazer tê-lo Obrigado. aqui. Estamos encerrando, mas eu vou deixar aqui em aberto para você falar para os seus ouvintes, para os seus Tá, seguidores, divulgar seu trabalho, suas redes. Fica à tá. vontade. Beleza. Gente, obrigado novamente por estar participando aqui. Foi uma honra e uma satisfação enorme. Um pouco pego de surpresa, porque foi ontem à noite. Vem participar, vamos também. Mas muito legal, gostei bastante da dinâmica. Quem quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho, do que eu faço, eu falo que o Instagram é meu diário. Eu fico alimentando meu diário ali. Então, o meu Instagram é @drvitornatal, sem C, Vitor sem C. Lá tem tudo, eu tento colocar o máximo da minha rotina lá. Eu tento aparecer com uma certa frequência, pelo menos para interagir, nem sempre dá. Mas quem quiser acompanhar a questão de curso, congresso, workshop, tudo que eu faço no meu Instagram, eu fico alimentando as informações lá. Então, quem quiser acompanhar mais de perto, fica o convite aí. Portas abertas para entrar em contato, mandar mensagem, trocar ideia, tirar dúvida. Se eu conseguir ajudar, eu ajudo, tá bom? É isso. Olha, foi muito bom tê-lo aqui conosco Obrigado. nessa manhã.
É sempre um prazer, uma honra e uma satisfação para a gente estar vendo o sucesso, a vida dos egressos Legal. aqui do Unifar. E você já passou por tantas Foi, salas de aulas aqui, né? foi. Então, assim, estamos muito felizes mesmo em receber. Legal. Foi uma ótima conversa, acho que foi muito esclarecedora, tanto para quem é da área, quanto para quem está pensando na área. Sim, E legal. para quem não é, para quem Aham. quer fazer algum procedimento. Agradeço muito o convite aí que você ter aceitado. Aham. E para você, nossos ouvintes, sigam nossas redes sociais, unifar.cast. E até a próxima. Obrigada. Obrigado, gente.